Eu vou compartilhar a tela também com vocês, né? Só um minutinho para eu compartilhar a tela aqui. É para estar a tela compartilhada, está? Sim? Ótimo. O slide é só esse, tá? É um slide meio bruto. É mais para eu lembrar de coisas importantes para comentar com vocês. E também para deixar lá uma espécie de resuminho na plataforma. Não é um slide muito para apoio imagético, é mais para apoio, resumo, né, do que deve ser falado. Então, eu queria continuar com vocês uma discussão. Ontem à noite, não, na quarta-feira à noite, foi feita uma aula com o Noturno, onde nós discutimos a questão da cybercultura, a influência das tecnologias no mundo contemporâneo atual e, consequentemente, na educação e na educação física. Recomendo que quem não assistiu essa aula ainda, volte lá e assiste, porque as minhas aulas remotas, elas vão durar 30, 40 minutos mais ou menos, e você precisa juntar as duas para ter todo o conteúdo necessário, tá? Então, quem não teve a oportunidade de assistir, vai na plataforma Saga e assista, tá? Mas elas não têm uma ordem também, assim, propriamente dita, né? Então não tem problema nenhum assistir essa antes daquela, contanto que vocês vão lá depois e assistam. Porque são coisas interconectadas. Não é um conhecimento arbóreo que vai evoluindo a partir de uma raiz até chegar no fruto, mas sim é um conhecimento rizomático, igual a raiz da grama, que uma coisa está conectada na outra e vai se alastrando, né? E vai se tornando cada vez mais complexo e tal. Bom, antes de nós entrarmos justamente nos princípios didáticos, em formas de dar aula, que nós chegaremos nisso, o que eu queria discutir com vocês, então, é uma outra concepção de aprendizagem que nós começamos a questionar naquela aula onde nós colocamos em xeque o pensamento platônico e os efeitos do pensamento platônico na escola tradicional. Então, nós vimos lá que Platão entende o conhecimento enquanto um reconhecimento do mundo ideal e que, com isso, ele cria um processo de estabelecimento de uma verdade na qual a função da escola é levar o aluno a atingir essa verdade, tá? Essa raiz platônica escolar, ela resulta, então, em um estudo que busca a padronização, que busca a normalização, né? A normalização é deixar todo mundo normal, igualzinho. O maior exemplo disso, por exemplo, pode ser as drogas na educação, né? Então a criança é identificada com TDAH, né? O déficit de atenção lá, o hiperativo, e é o que a escola faz é drogar essa criança. Esse é o processo de normalização. Todo mundo tem que ser normal, todo mundo tem que ser parecido, todo mundo tem que ser igual. Por quê? Para movimentar a economia, né? Para a gente formar uma massa de trabalhadores, para que as pessoas possam ser úteis, para que elas pensem todas iguais, para que elas possam ser inseridas, então, no contexto social mais amplo, né? A escola surge com essa ideia. Vamos lembrar que não existia escola para todo mundo, né? A escola é criada quando surge a necessidade de uma educação de massa, e essa educação de massa está conectada com a industrialização, com a ascensão do capitalismo, com a urbanização, né? Com essa modernização social, onde aí essa filosofia iluminista racional, ela toma conta, né, da organização social ao redor de um Estado, né, um contrato social que é inventado em substituição ao modelo teocêntrico religioso da sociedade medieval, tá? Então, naquela concepção platônica que nós colocamos em questão na última aula, nas últimas aulas, né? Eu gastei 2 aulas para criticar aquele modelo. A função da escola é trazer uma imagem do pensamento para todo mundo. Então, como seria um ensino que busca não a imagem do pensamento, mas o pensamento sem imagem? Ou seja, como seria uma escola, um estudo, um ensino, uma didática, uma aula que busca que o aluno crie, que o aluno dê passagem para os seus próprios pensamentos, para que ele seja autêntico, único, singular,
e não passe por um processo de padronização, normalização, um processo, né, de fazer com que todo mundo pense igual, né? Então, para ajudar a gente nessa direção, eu vou trazer alguns autores. O autor de hoje, né, na penúltima aula eu trouxe o Silvio Galo. Hoje eu vou trazer o René Scherrer, que é um filósofo francês que, a partir de Deleuze, que é outro filósofo francês, ele pensa algumas questões, porque Deleuze não escreveu especificamente sobre educação, tá? Deleuze não escreve especificamente sobre escola, sobre ensino, mas Deleuze escreve sobre o que é pensar. O grande projeto filosófico deleuziano, ele era essa ideia de liberar o pensamento das amarras filosóficas do seu tempo. Então, Deleuze percebia que nós temos a capacidade infinita de criar coisas, mas que a gente ficava preso, né, nessas amarras. Mesmo os filósofos ficavam presos em amarras de outros filósofos, né? Então, a gente estava sempre preso a uma forma de pensar pautada pela ideia de verdade, pela ideia de transcendência, né, pela ideia de atingir algo que está para além do físico, né? Um projeto bem platônico mesmo, né? Então, assim, os filósofos modernos, eles tinham essa orientação platônica de buscar uma verdade, né? E quem questiona essa ideia de verdade é Nietzsche, né? Onde ele vai dizer que todo conhecimento é uma ficção. É claro que essa ficção ela não é no sentido de uma mentira, mas no sentido de uma invenção. Então, o que está sendo questionado aqui é o tripé, né, entre sujeito, conhecimento e realidade. Na filosofia moderna, como nós já discutimos, a realidade é uma verdade, o conhecimento é o reflexo do real, e o sujeito é o indivíduo que ascende à realidade via conhecimento. Quando Nietzsche coloca a questão da perspectiva, o que ele está fazendo é questionar esse triângulo enquanto termos bem separados e colocar a ideia de que o conhecimento é uma relação entre os termos. Ou seja, a partir da minha perspectiva, a partir do meu momento histórico, a partir da minha história de vida, eu tenho uma ideia sobre o mundo que eu vou construindo nessas relações que são estabelecidas e que é mediada pela linguagem também como um ato performativo, ou seja, a linguagem também é uma construção constante nessa triangulação do que é a realidade, tá? Então, não existe a linguagem, ela não é a representação do real, mas a linguagem é o mecanismo pelo qual se cria o que é real e pelo qual se cria o que é o sujeito, né? Então, sujeito, realidade e conhecimento são construídos numa relação constante, onde a verdade é impossível, é sempre uma questão de perspectiva. É claro, com isso eu não quero menosprezar, né, e cair no relativismo, né? Então, assim, por exemplo, tem um programa do Portas dos Fundos que é muito legal. Ele chama de O Grande Debate. Aí pega lá um assunto científico e coloca para debater. De um lado, um cientista com 30 anos, eu não lembro muito, faz tempo. Vocês podem procurar lá no site, no canal do Porta dos Fundos. O cientista que tem 30 anos estudando o objeto lá, né, do tema. Do outro lado, ele coloca um taxista, né? E aí os dois, nesse grande debate, cada um tem a mesma opinião, a opinião dos dois tem o mesmo valor. Bom, não é isso que eu estou defendendo, tá? Se vocês entenderem dessa forma, vocês estão caindo no relativismo. Não é relativismo, é perspectivismo. Ou seja, o que é real é inseparável da minha perspectiva sobre como as coisas se dão. É inseparável o que eu penso do momento histórico que eu nasci, das pessoas que eu convivo, da minha história de vida, da nação que eu nasci, da cidade que eu nasci, isso é inseparável, tá? Seja pelo viés de confirmação, seja pelo viés de contrariedade, né? Nós somos fruto do nosso tempo, mesmo que seja para contrariar o pensamento do nosso tempo, né? Ou seja, nós vemos numa relação agonística entre o consenso, né, o que é hegemônico, e o processo de diferenciação, mas nós vemos sempre outras relações, né? O que a gente vive hoje é muito diferente do que foi vivido no século XIX, XVIII e assim por diante. E o que é vivido no Brasil é muito diferente do que é vivido na África. E o que você vive na sua casa
é muito diferente do que eu vivo na minha. Ou seja, tem uma perspectiva que é inerente ao processo de definição do real. Então, qual é o conhecimento que vale mais, entre aspas, né? Assim, qual é o rigor da verdade se não existe uma verdade? Pois bem, o rigor está na somatória de pontos de vista, né? Ou seja, quanto mais pessoas discutindo o tema, mais complexo fica o ponto de vista, né? Ou seja, se você está com um problema de saúde, você vai confiar em quem, né? Na sua tia que tem uma receita de infância ou numa junta de médicos discutindo o seu problema, né? Então é mais ou menos isso. E também na proximidade, né? Então, quando você tem se você quer tá com um problema de eletricidade na sua casa, você vai chamar o seu vizinho que uma vez tentou trocar a lâmpada ou você vai chamar um eletricista que lida com isso todo dia? Então, a somatória de ponto de vista e a proximidade com o objeto de estudo, elas são fatores fundamentais na complexificação do conhecimento, né? Elas dão mais embasamento do que a opinião, a perspectiva de quem não tem envolvimento com aquilo, tá? Então, na pandemia aí, por exemplo, você vai ouvir empresários interessados no lucro, políticos interessados no poder, ou você vai ouvir os infectologistas e os cientistas, né? Quem é que você escuta? Claro, sem menosprezar a situação de quem precisa trabalhar, pagar as contas, etc, né? Não estou entrando nessa questão específica. Eu estou dizendo quem é mais confiável para falar sobre o vírus. Políticos, empresários ou cientistas, né? É essa a grande questão. Mas também ninguém tem uma verdade absoluta sobre isso, né? Daí, tanto que gera aí na sociedade, os próprios cientistas têm cientistas, né? Alguns estão apostando em um tratamento, outros estão apostando em outro. Ninguém tem a resposta, né? É uma busca. Mas qual é o interesse do cientista? É deixar o conhecimento mais complexo. Qual é o interesse do político? Poder. Qual é o interesse do empresário? O lucro. Então, você tem que saber fazer essa leitura, né, na hora de você se posicionar a partir da sua perspectiva. Então, Deleuze era o cara, né, que a partir de Nietzsche trabalhou durante toda a sua filosofia essa ideia de liberar o pensamento para que ele possa criar coisas novas, né? E Scherrer vai então usar o pensamento deleuziano para pensar em educação. Então, o foco é esse hoje. Qual é o grande perigo para a educação dentro de um pensamento sedentário? O que é o pensamento sedentário? O pensamento que não se mexe. Você acorda pensando hoje, a escola te colocou umas coisas na cabeça, e aquilo que você aprendeu lá com 15 anos é o que você pensa até hoje. Esse é o pensamento sedentário. O pensamento sedentário, ele comporta a mais perigosa das fixações, que é o eu, né? Então, essa ficção, né, essa ideia de que existe uma racionalidade no controle das ações, na qual você se apega e na qual você não permite novos pensamentos. E se a aprendizagem aqui é sinônimo de novos pensamentos, é sinônimo de pensamento sem imagem, é a ideia de criar novos pensamentos constante. Se você não cria novos pensamentos, você não está aprendendo. Por isso que a gente chama, eu acho isso injusto, eu acho isso muito injusto, mas por isso que a gente chama as pessoas que não aprendem novas coisas de burro. Porque o burro empaca, né? O burro, ele não quer andar. Então, por que a gente chama de burro? A pessoa que só quer pensar a mesma coisa. O pensamento dela não anda, ele não se movimenta, ele não permite novas ideias, ele está fixado num eu, né? Ele está ali preso numa ideia egocêntrica do que ele é e de como a realidade é e de como o conhecimento é. Ele elege uma verdade e ele fica ali fixado, né? Doutrinário, sectário, fanático por uma forma de existência. Esse é o burro, porque ele não aprende, porque o aprendizado aqui são novos pensamentos. Por que eu acho isso injusto? Porque o burro, ao contrário do cavalo, ele para quando ele está sendo maltratado. O cavalo, já viram casos de cavalo que anda até morrer, cai duro, morto? Ele está quase morrendo e ele está obedecendo o dono, né? Então eu acho injusto com o burro, porque se você maltratar o burro, ele empaca. Ele fala, ei, parou, né? Então eu acho o burro é resistência. As pessoas que são críticas, que são aguerridas, que sabem fazer uma leitura da realidade
para tentar melhorar as condições de vida, para mim esse é o burro, né? Mas enfim, já é muito difundido essa ideia de burro, 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 quem empaca, para a gente começar a chamar as pessoas de burra por aí como elogio, né? Eu não vou entrar nessa. Mas eu acho que é uma ideia interessante para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Ou seja, aprender, pessoas, nessa perspectiva, aprender é se desprender. Aprender é você deixar de ser quem você é, abrindo espaço para você ser outras coisas. Se você se mantém neuroticamente fixado num único pensamento, você não está aprendendo. Porque você está apegado a uma ideia. Você não está aprendendo a deixar o fora criar novas ideias. E da onde vem essas novas ideias? Vem de fora, não vem de dentro de você. Não adianta você se fechar para fazer uma grande reflexão. Você precisa do fora. Nem que seja um filme, um livro, uma conversa com alguém. Se você não ter um instrumento que vem de fora, o seu pensamento não anda. E aí a gente começa a ter uma ideia do papel do professor. O foco hoje não é discutir exatamente como dar aulas em cima disso, mas é começar, né? Vocês já podem começar a perceber para onde a gente está indo, qual é o objetivo, onde eu quero chegar, né? A aula de didática, nós vamos chegar na questão do dar aula, mas lembra-se que essa concepção de aprendizagem, ela existe para se contrapor às teorias clássicas da aprendizagem que nós aprendemos lá atrás e que vocês, né, vêm já discutindo em outras disciplinas. Ou seja, aqui aprender é falar em nome próprio, mas falar em nome próprio, pessoas, não é olhar para dentro de si e descobrir uma essência em você. Não. Falar em nome próprio é quanto mais você for capaz de olhar para as coisas que te influenciaram, quanto mais consciência, e claro que isso tem um limite, porque a consciência tem um limite, mas quanto mais consciente você for do porquê você pensa certas coisas, mais em nome próprio você fala. Que é mais ou menos o que a gente faz na terapia, né? Não sei aqui quem já fez terapia, mas na terapia é você ter alguém para te ajudar a entender por que você pensa daquele jeito. Quando você entende por que você pensa daquele jeito, você começa a falar em nome próprio, porque você consegue tomar decisões para tentar se mudar ou para se entender melhor, né? Bom, por exemplo, por que que eu me preocupo tanto com a minha imagem corporal, por exemplo? Nossa, da onde eu tirei essa ideia de que eu tenho que ter a barriga de tanquinho? Da onde veio isso? Não veio de dentro, né? Não veio da essência, veio de fora. Da onde eu tirei a ideia de que eu tenho que ganhar 20 mil reais, senão eu sou um fracassado? Da onde eu tirei a ideia de que se eu não trocar de carro esse ano, é uma bosta? Eu estou dando exemplos, assim, superficiais, né? Exemplos generalizantes e comum. Mas vocês, falar em nome próprio aqui é vocês fazerem esse exercício com vocês próprios. Por que que eu penso o que eu penso hoje? Da onde veio o que eu penso hoje? Olha um exemplo interessante. Muitas pessoas reclamam muito dos pais, né? A gente tem pessoas que têm, assim, certas reclamações dos pais. Vocês já pararam para perceber o quanto vocês fazem coisas igualzinho os pais de vocês? Ou as mães, as tias, as avós, quem criou vocês, né? Porque é tanto tempo convivendo com aquela pessoa que a gente passa a fazer um monte de coisa igualzinha àquela pessoa. E a gente não tem nem consciência. Então, ao falar em nome próprio, você parar para pensar assim, opa, por que que eu sou desse jeito? Ah, mas olha como eu fui criado, né? Não no sentido de culpar os pais, né? Aí também é outra, né? É que nem Renato Russo diz, né? Quanto tempo você vai levar culpando os seus pais, né? Eu não lembro exatamente o verso, o estrofe, mas Renato Russo tem uma família, uma música muito boa sobre isso, né? Você vai culpar os seus pais para sempre? Não é essa a ideia. Mas pô, passei 20 anos sendo criado por aquelas pessoas. Isso deixou marcas em mim, né? Eu aprendi o mundo por aquelas pessoas. Assim como a escola deixa marcas, né? Que é onde a gente quer chegar. Quais são as marcas que a escola está deixando? Ou seja, é desapegar dessa ideia que nós criamos de nós mesmos para criar espaço para inventar o que ainda não existe. Mas eu vou inventar por quê? Porque é importante inventar? Porque inventar é uma obrigação moral? Não, porque a gente precisa dessa potência que o inventar propicia. A gente está se reinventando com frequência. Lembra que nós falamos lá atrás que a potência de vida tende a zero? Se você começar a fazer as mesmas coisas todos os dias de forma igual,
gerar um hábito, um cotidiano, você começar a criar uma rotina fechada, um modo de viver extremamente repetitivo. Lembra que a gente começa a perder o tesão por tudo? O relacionamento vai pra merda, a faculdade vira um saco, o emprego vira um inferno, a vida fica sem graça, né? Por quê? Porque se você não tá se reinventando. E reinventar não é virar outra coisa, né? Pô, amanhã eu vou acordar e eu sou trans, sabe? Eu, Rubens, professor Rubens. Ah, cansei de ser hétero, amanhã eu acordo e sou trans. Não precisa ser coisa tão radical assim. Pode ser coisas mais pequenas, pequenas reinvenções que permitam, né, a criação de novas coisas para que eu tenha tesão pela vida. E o que isso tem a ver com a escola? A mesma coisa, né? As escolas, normalmente, elas massacram esse desejo nos alunos. Quando elas não permitem espaço para que os alunos se inventem, elas vão matando o tesão deles por estudo. Tanto, existem crianças que gostam da escola? Existe. Mas a grande maioria gosta do quê? Gosta da educação física, que tem um pouquinho mais de liberdade, gosta do intervalo, gosta do interclasses, gosta das festas, mas da aula em si, normalmente, a gente gosta de um ou outro professor, que são justamente os professores que dão espaço para os alunos se reinventarem. Aqueles professores que querem a gente quieto, sem falar nada, repetindo o que ele ensina como se fosse um papagaio, a gente odeia essas aulas, né? A gente se sente muito mal, né? Então, o Scherrer, ele propõe 3 balizas, né? 3 suportes para aprender Deleuze. Primeiro, fugir de uma concepção de aprendizagem onde a solução já estão dadas, que é muito o que a gente vê na escola, né? O professor já chega com o problema e a solução pronta. O que é uma prova de múltipla escolha, se não é uma questão que já tem a solução? Meu, isso aí é matar qualquer tesão pela pesquisa. Nós nascemos curiosos por natureza. Criança quer conhecer tudo, criança tem aquela vontade de entender a vida. O que a escola faz é matar esse tesão, já te dando já o mundo pronto. Ó, o mundo funciona assim. É claro que isso não funciona, né? Porque as gerações que vêm vindo, elas vêm mudando o mundo, né? Se se a escola funcionasse para nos prender, o mundo não teria mudado. O mundo seria o mesmo de quando a escola foi inventada. Então a gente resiste a essa imposição escolar e a gente cria outras coisas. E os próprios professores não oprimem o tempo todo, né? Tem momentos que a escola funciona como essa liberação. Mas como a gente é ensinado na graduação, se não a essa técnica de calar as crianças, a essa técnica de obrigá-las a pensar igual, né? Então, primeira coisa, se você quiser fugir disso, é fugir de uma aula onde a solução está pronta, onde você já sabe o resultado, onde você já sabe o que você quer dos seus alunos. Segundo ponto, direito à invenção problemática singular. O que é isso? O que importa para mim não é o que importa para Maria, não é o que importa para Duda, não é o que importa para Bia, não é o que importa para o João. Cada pessoa se importa com coisas diferentes. Então, por que a escola pressupõe que todos nós temos os mesmos interesses? Porque a escola, principalmente no Brasil, que o investimento escolar é baixo, ela dá pouquíssimas alternativas. As disciplinas são fixas. Dentro das disciplinas, os conteúdos são fixos. Mesmo a educação física, que a gente tem um pouquinho mais de liberdade corporal e a gente gosta um pouquinho mais, se diverte um pouquinho mais, o professor não dá espaço para a gente experimentar. É esporte, é esporte, esporte, é futebol. Pouquíssimas escolas têm dança, tem ginástica, tem piscina, tem música, tem coisas que a gente poderia experimentar, onde a gente poderia se reinventar, onde eu poderia descobrir coisas que me fazem bem. A escola poderia ser esse local onde eu descobriria o quanto a vida é cheia de coisa para oferecer. Ao contrário, a escola me ensina que o que eu tenho que fazer é ser estudioso para trabalhar um dia, né, e para poder pagar as minhas contas, tá? E a última baliza é ensinar que os encontros não podem ser controlados, que a aprendizagem não pode ser controlada, né? Não existe qualquer possibilidade de governo. Quando o professor obriga a criança a ficar quieta, o que ele está criando é um corpo dócil. O corpo fica dócil. Nós aprendemos a ficar quietos, nós aprendemos a obedecer, mas nós não ensinamos esse processo de reinvenção, esse processo de pensamento sem imagem.
E esse processo, ele não tem qualquer possibilidade de governo, né? Por mais que a escola tente nos normalizar, continuam surgindo na sociedade pessoas revolucionárias, pessoas que criam outras formas de viver, pessoas que criam arte, pessoas que criam outros esportes, pessoas que escapam da lógica, né? Então, por mais que a escola seja normalizadora, padronizadora, nós criamos outras formas de viver, todos nós, em algum momento da nossa vida, né? Então, quais são as possibilidades didáticas para a gente ir pensando, né? Bom, primeiro eu diria que nós temos que estar criando o tempo todo. O professor ele tem que estar criando, ele não tem uma resposta pronta, ele não tem um modelo pronto, ele não tem assim, ó, uma receita que funcione para a escola da Maria, que eu possa aplicar na Fefiso, que a Bia possa aplicar na LSB, que os professores da ACM possam aplicar também. Não, não existe isso. Não existe uma lógica maior que domina todos. Nós temos que estar sempre criando novas formas de ensinar. Mas, para pegar aqui uma única dica do René Scherrer, eu vou trazer mais dicas de outros autores. Dicas são pistas, são possibilidades, não são modelos, não são receitas. Mas uma dica que o René Scherrer deixa para a gente é a ideia de congregar paixão, associar desejo. Então, por exemplo, eu estou na escola, caralho, eu tenho que ensinar. O exemplo que ele dá assim, ó, o professor de poesia. Ele tem que ensinar poesia. Ele faz um exemplo esdrúxulo, que é até engraçado, mas é bem didático. Bom, eu sou professor de poesia, mas eu tenho que ensinar. Eu sou professor de português, eu tenho que ensinar poesia. Mas a minha aluna gosta de alho. É isso mesmo que vocês ouviram, ela gosta de alho. Ela ama alho. Bom, mas eu não sou professor de culinária. Eu tenho que ensinar para ela poesia. Então, o que eu faço? Né? A sugestão dele, faça a criança criar uma ode ao alho. O que é uma ode? Né? É uma poesia, né, elevando as qualidades do alho. Então, a criança gosta tanto de alho que ela vai fazer uma poesia para o alho. Pronto, estou ensinando poesia, juntando o que ela gosta, que é o alho. Né? Essa associação do desejo, ela pode funcionar como uma possibilidade didática. Vamos trazer para a educação física, né? Eu tenho que ensinar natação, eu tenho que ensinar basquete, eu tenho que ensinar futebol. A minha aula na CM, fui contratado pela CM, a minha aula é basquete. Eu tenho que ensinar isso. Mas aí a mãe leva lá o aluno, né, que não quer estar ali, mas tá gordinho, precisa emagrecer, ou a mãe quer se livrar dele umas horas, né, ele só tá no videogame o dia inteiro. Ele tá lá e ele não quer estar lá. Bom, o que eu posso fazer? Eu vou tentar associar o que ele gosta ao basquete, tentando trazer para o mundo dele, né? Tentando trazer de uma maneira que ele se envolva um pouquinho mais. Como que eu faço, por exemplo, né? Nessas aulas virtuais à distância, isso tá difícil, né? Porque eu não estou olhando para vocês, eu fico falando, vocês fazem poucas perguntas, a nossa interação ela cai muito, né? Então, inclusive eu vou propor nas próximas aulas mandar o texto antes para vocês lerem e a aula ser só um debate, para sair desse modelo que só eu falo, falo, falo. Mas quando em sala de aula, o que eu fazia muito era tentar trazer para o mundo de vocês. A classe de vocês é um pouquinho diferente, né? Tem bastante menina, o pessoal um pouco mais velho, mas tem classes que é uma molecada, assim, de 18, 19 anos, assim, tudo, né? E o que a gente mais sofre nessa idade? Se bem que eu tenho a teoria que a gente sofre com isso a vida inteira, a gente só aprende a fingir que não está sofrendo. Mas o que a gente mais sofre nessa idade é com relacionamento, né? É todo mundo querendo namorar, ou querendo dar um pé na bunda do namorado, ou chifrando, ou sendo corno, né? É isso aí mesmo. Se descobrindo, né? Não sabe muito bem do que gosta, tá se descobrindo lá sexualmente. Essa idade é foda. E aí, toda vez que eu quero prender a atenção deles, eu dou exemplos de relacionamento. E cara, é batata, né? Eu tô lá falando de Deleuze e filosofia, ninguém tá prestando atenção, estão viajando, já tem dois mexendo no celular. Eu trago para relacionamento, puf, atenção assim, ó. Parece que eu tô, né, ensinando o segredo da vida, sabe? E você tá lá só falando de relacionamento, o senso comunzão de quem já tem quase 40 anos, né? Então, é uma possibilidade didática, né? Essa associação do desejo
quando tentando conciliar uma escola que está pronta, uma escola que tem um currículo engessado, uma escola que não permite que o professor explore essa experimentação por parte dos alunos para que eles se reinventem como pessoas, uma escola pobre como é a brasileira, mesmo o ângulo da vida não é rico, é pobre, tem poucas opções. Você vai numa escola Renascer aqui, é linda a escola, custa uma fortuna, escola é excelente, maravilhosa. Mas desse ponto de vista que eu estou falando aqui, ó, ela é pobre. Porque ela oferece judô para menino, balé para menina. Olha que escola pobre. Olha que pobreza. É como se as pessoas fossem. Todos os meninos gostassem de judô e todas as meninas gostassem de balé. Olha que pobreza Nossa, do professor, pensamento. isso eu acho a morte. Eu É, acho a eu também. morte isso. Eu acho de um sexismo assim. Nossa, meu Deus do céu. E uma coisa legal lá da minha escola é isso: as meninas fazem judô. Ô, E Maria, lá não é balé, é aula de circo. Então é para todo ótimo. mundo. Legal, Maria. Eu tô muito curioso para conhecer essa escola aí. Espero um dia eu poder conhecer. Mas eu concordo com você que é extremamente sexista, é absurdamente sexista, mas o meu enfoque aqui não é nem essa questão, é a pobreza de opções. Então vamos lá, a sua escola é um pouco melhor, mas ela poderia ser ainda mais rica. Ela poderia oferecer música, ela poderia oferecer natação. É claro que aí tem questões econômicas, né? Não é uma crítica. Eu estou dizendo que a escola ideal, do ponto de vista que eu estou trazendo aqui, é a escola que oferece quanto mais coisas para o aluno se descobrir, melhor. É circo, é dança, é hip hop, é natação, é atletismo, isso no campo da educação física, né? Então, assim, o mundo ideal para mim seria o mundo que as pessoas pudessem se conhecer, se experimentar, que elas pudessem criar outros modos de vida, outros modos de existência, né? E era mais ou menos essa aula de hoje, então eu gostaria de perguntas, abrir para vocês. Vamos lá. Professor, eu tô lendo um livro agora que na realidade é uma autobiografia do Henry David Thoreau e ele é um dos maiores críticos dessa revolução industrial. É um livro de 1854 e ele fala muito sobre isso. É muito interessante. É esse aqui, ó. É muito legal, muito legal. E E ele fala justamente disso, sabe? Dessa coisa quadradinha, né? Por que que todo mundo, né, tem que ser assim? E de uma forma também ele fala dessa potência, né? Que quando você sempre tá nessa coisa quadradinha que todo mundo tem que ser, você acaba morrendo, né? A pessoa morre, né? Daí ela morre porque ela tem que alcançar coisas. Por exemplo, eu tenho que garantir uma aposentadoria, né? Então eu passo minha vida inteira morrendo num serviço que eu não gosto para me garantir uma aposentadoria numa idade que provavelmente eu pouco vou poder aproveitar da vida por questões físicas, né? E não é nenhuma garantia, né? Então assim, para onde a gente caminha, né? E eu achei interessante porque é um pensamento de 1854, quer dizer, dentro do mundo daquela época, né, daquela sociedade, já existia esse olhar tipo, meu, para onde a gente está indo, né? E hoje em 2020 a gente ainda não sabe. Obrigado, Maria. Eu vou recomendar para vocês um seriado que está na Netflix chamado The English Game. Conta a história do começo do futebol, quando ele era amador e estava começando a se tornar profissional. Mas eu não vou recomendar só por causa do futebol, por causa da educação física, mas ele mostra muito também essa questão da divisão entre os industriais capitalistas e o proletariado, né? E essa exploração da vida dos proletariados e a luta por melhores condições de vida. Eu acho que casa bem com esse livro que você está lendo aí. É um seriado. E é bem bacana, assim, tem umas histórias de fundo e tal. Não sei se você alguém já assistiu, mas eu terminei de assistir ontem e eu gostei bastante, eu recomendo. Acho que a Cíntia levantou a mão.
Então, a questão que você estava falando sobre viver no mundo quadradinho, a escola ser uma coisa, né, repetitiva, recognição, eu percebo isso na própria prática. Porque, assim, o meu filho, já faz 1 mês e meio que ele está aqui em casa sem ir na escola, né, por causa do coronavírus. Então, eu percebi que ele deu uma evolução muito grande no traço, no desenho, na escrita. Por quê? Porque ele fica livre aqui. A hora que ele tem vontade, eu deixo ele criar o que ele quer. Então, eu percebo isso claramente, porque na escola, aquela obrigação de sentar e ficar quieto, a professora gritando com ele porque quer que fique quieto. Aqui não, aqui ele tem a possibilidade de criar o que ele quer, e eu dou essa oportunidade para ele. Então, nossa, ele deu um desenvolvimento, assim, muito grande. Eu achei, assim, bem legal mesmo. Eu acho que tem tudo a ver com as aulas que eu estou assistindo, que você está falando, né? Dá para perceber isso. Legal, Cíntia, obrigado pelo exemplo. Eu acho que é um pouco isso, sim, eu concordo com você. Eu só vou fazer um contraponto ao que eu próprio falei, porque eu acho que isso é importante, que a gente tem que tomar cuidado para não desvalorizar a escola também. Porque, assim, você é uma pessoa que eu acho que consegue educar bem o seu filho. Mas mesmo você tem os seus limites de conhecimento, né? Tem coisas que você não consegue ensinar. E quantas crianças, se não for para a escola, vão crescer verdadeiros fascistazinhos? Porque o pai é fascista, a mãe é fascista, o pai é racista, machista, homofóbico. E se a criança não for para a escola para ela ter contato com outras coisas, ela crescer naquela bolha familiar, ela pode se tornar no futuro um demôniozinho, incapaz de conviver com a diversidade social. Então a escola é esse local que, ao mesmo tempo que tenta nos padronizar, porque a ideia da escola existe para padronizar, ela tem uma complexidade dentro dela mesma, que ela coloca em contato pessoas muito diferentes que nos fazem olhar o mundo de uma maneira diferente. Então, ao mesmo tempo que você aprende que você tem que obedecer a professora, no intervalo você aprende coisas assim de relação social, você aprende a ser malandro, a correr de alguém que vai te bater, ou a se defender, você aprende um monte de coisa, né? Porque pai e mãe nenhum, talvez você seja uma mãe diferente, pai e mãe nenhum ensina você a beijar alguém, a ficar com alguém, a gostar de alguém. Aonde que você aprende isso? É na escola, com aqueles bilhetinhos, né? Te encontro lá atrás na escola, atrás do muro, da árvore e tal, né? Então, o coração batendo, né? E você vai lá e vai experimentar o beijo e tal. Todo mundo passou por isso, né? Então, onde você aprende isso? Não foi seu pai e sua mãe que ensinou, você aprendeu isso na escola. Então, assim, eu estou fazendo um contraponto à minha própria aula, porque eu fiquei a aula inteira metendo o pau na escola, agora eu quero fazer o contraponto. A ideia escola, ela serve para normalizar, para padronizar, mas ao mesmo tempo ela nos abre outros horizontes também, né? Só para Eu complementar um acho pouco. assim, o que você traz pra gente, Rubens, eu acho que né, uma ideia minha, mas eu acho que a maioria também sente isso, não é realmente condenar a escola, né? Mas sim mostrar para a gente o quanto ainda a gente pode superar essa escola, né? Que muitas vezes a gente tenta manter ou pessoas do próprio governo, né? Que faz essa articulação, né? Tenta manter uma escola dessa, né? Então, assim, eu acho que está muito de encontro com tudo, né? A gente sabe das nossas limitações, mas sabe do quanto a gente ainda pode ser, né? Então, tá muito nesse autoconhecimento que você começou lá a falar lá no início da aula, né? Então, quanto mais você conhece o quanto você é limitado, mas o quanto você pode, né? Mais você se questiona, mais você sabe o seu lugar como professor, entendeu? Sim, eu concordo plenamente, Maria. É exatamente isso. Que bom que eu estou me fazendo entender assim, e que vocês são pessoas, né, com a mente aberta o suficiente para caminhar nessa direção. E também queria complementar uma coisa que me ocorreu agora.
que eu falei agora do pai que é fascista, machista, então também não é a ideia de a gente pegar os pais e condená-los, né? Por isso que eu citei Renato Russo, e para dizer que você não pode passar o resto da sua vida culpando os seus pais. Mas, assim, os pais também têm os seus limites, né? E têm os seus sonhos, os seus desejos, né? Com certeza a Midori tem altos planos para Lia, né? Nossa, eu quero que a Lia seja X, Y ou Z. Aí a Lia vai crescer e vai falar: mãe, vai cagar, eu não quero ser porra nenhuma que você está falando aí. E eu vou ser ABC, eu não vou ser X, Y, Z, né? Então a escola também é esse local que nos liberta um pouquinho dos próprios pais, né? Porque assim, para mim, eu tenho os melhores pais do mundo, os melhores pais do mundo. Assim, eu tenho só amor pelos meus pais. Mas, se dependesse deles, se eu não tivesse a escola para abrir minha cabeça, hoje, com certeza, eu estaria dentro de uma religião que eu não acredito, trabalhando numa indústria que eu não gostava, casado, coisa que até hoje eu não tive vontade de fazer, com 5 filhos, coisa que até hoje eu não tive vontade de ter. Então, assim, será que eu seria uma pessoa feliz hoje se eu seguisse os planos que os meus pais tinham para mim? E veja, eu não estou condenando quem casa, tem filho, tenho certeza que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas eu estou dizendo que não era para mim, né? E se eu fosse seguir os meus pais, eu estaria naquela vida. Então a escola também foi o local que falou assim: ó, olha, existem outras coisas. Não que os meus pais estavam errados, são pessoas ruins. Ao contrário, eles só desejaram o bem para mim e fizeram tudo, né? Meus pais não têm estudo, meu pai fez até a 4ª série. Então, dentro do conhecimento que eles tinham, eles fizeram o melhor que eles podiam por mim, que já é um grande benefício, né? Eu acho, Rubens, assim, que quando você consegue enxergar o mundo dessa forma, enxergando as limitações e às vezes até tendo o pensamento de julgar, né? Nossa, mas as coisas poderiam ser não sei o quê, poderiam ser. Eu acho que quando a gente faz esse movimento, tipo, a gente não tá querendo realmente julgar, pelo menos igual, é minha tentativa pessoal, entendeu? Quanto mais eu vejo esse tipo de coisa, por exemplo, com os meus pais, ou com meu vizinho, ou comigo, com meu marido, ou seja lá quem for, eu sempre venho acompanhado de mim nessa essa tentativa, né, de não julgar, mas simplesmente conhecer para ver onde dá para fazer diferente, né? O que eu posso de repente ajudar quem está do meu lado a pensar diferente. Igual uma experiência que eu tive nos últimos tempos com o meu pai, né? Meus pais também, eu tenho um relacionamento com eles assim, também super bom, tal. Eles, graças a Deus, sempre foram muito mente aberta, né? A minha mãe mais simples, o meu pai já com entendimento melhor, apesar de não ter estudo, né? Mas o meu pai, ele começou a assistir muito vídeo de YouTube com um pessoal bem limitado, assim, né? E às vezes ele vinha tal, mas ele não vinha trazendo uma verdade, né? Ele vinha apresentando algo para a gente conversar, né? E daí, conforme eu fui conversando com ele foi percebendo o quanto é ruim você ficar criticando a diversidade humana, né? Que era mais esse enfoque, né? Que meu pai, ele é muito xiita para algumas coisas, né? Então, ele foi percebendo o quanto xiita ele estava sendo, né? E foi muito legal ver, é muito legal ver uma pessoa de 70 anos, né? Falando assim, nossa, ele olhava para mim e falava, nossa, filha, que legal você falar isso daí para mim, porque agora realmente eu estou percebendo o quanto é ruim a gente estar fixo numa ideia, fixo num pensamento, né? Não é assim que a gente tem que viver, né? Isso pesa na gente, isso pesa no coração da gente, tal. É muito legal, né? Essa possibilidade de conversa. Então, assim, de repente, eu como filha poderia atacar o meu pai. Nossa, pai, como assim? Não sei o quê. Mas não, a gente conversou, né? Então, eu acho que é isso que a sua aula traz para a gente, né? Essa possibilidade de conversar sobre, né? De ver possibilidades, né? Porque se a gente não fizer isso, se a gente for usar essa informação que você está dando para a gente acusar, a gente está matando tudo que você está falando para a gente, entendeu? E não é isso, né? Eu concordo plenamente, eu acho que essa é a ideia mesmo, é o que eu acredito enquanto docência, não eu pessoalmente, esses autores que eu trago para vocês, é essa ideia mesmo de liberdade de pensar e do não estabelecimento de verdades e
eu acho que é esse o movimento. E é um pouquinho a letra, né? Já até um relato pessoal, assim, né? Eu comecei o mestrado em 2010. E veja, nós somos fruto do nosso tempo. Seu pai é fruto do tempo dele, o meu pai é fruto do tempo dele. Então, assim, eu tive uma educação altamente conservadora. Mas eu já era mais mente aberta, já era, né, uma pessoa já não preconceituosa. Só que uma coisa é você achar que você não é preconceituoso. Outra coisa é você conviver com a diferença e perceber o que você sente perto da diferença. Vou dar um exemplo. Você pode tirar 10 nas aulas da Iris. Você tira 10, pá, aí você vai trabalhar com deficiente. Aí você vai ver se você é preconceituoso ou não. Então, são experiências que eu vivi, né? Quando eu fui dar aula, eu dei aula no Teixeira Lima, que hoje tá fechado. Eu fui dar aula de recreação lá. E quando você chega, uma coisa é você falar em inclusão, 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 inclusão. Outra coisa é você chegar lá e todos eles querem te abraço e beijo. E não necessariamente eles tomaram banho, não necessariamente eles limparam a bunda, e aí ele querer conversar com você, e se você falar coisa errada, ele se irritar e chorar. São coisas assim que... Será que você está preparado para lidar com isso, sabe? Foi um choque. Na teoria, ok. Na prática, nem tanto. E durante todo o mestrado, eu estudei a questão da diferença, da diversidade cultural. E aí, em 2014, quando eu entrei... Veja, eu sou heterossexual e no meu círculo de amigos, eu nunca tinha tido um homossexual, pelo menos não assumido. Então, eu era uma pessoa que estudava como dar aulas contra o preconceito, mas eu não convivia com ninguém homossexual. Até porque tá mais aberto agora, né? Quando eu fiz faculdade, por exemplo, ninguém se assumia, o menino que era gay da minha sala, todo dia tiravam sarro dele, ele ficava quieto. Faz muito pouco tempo, né? Vocês sabem disso, que o pessoal que é mais velho, faz muito, muito pouco tempo que abriu um pouco isso daí. Muito pouco tempo. Então, eu estudava a diferença, e quando eu fui dar aula, eu percebi o quanto a FEFISO tinha mudado. Porque eu saí da FEFISO em 2008 e eu voltei dar aula em 2014. E tinha algumas salas que eu ia dar aula que tinha 3, 4 gay e eles eram assumidos, e eles eram, assim... Porque são pessoas que enfrentam muito paulada, então muitas vezes para se afirmar, para se defender, elas são mais afirmativas, né? Elas são mais extrovertidas, que é até um mecanismo de defesa. É até um mecanismo de, ó, sou mesmo e aí não vem mexer comigo não, né? E eu lembro, claro, que eu tratava eles com muito respeito, mas eu lembro de eu sentir, assim, um estranhamento. Não era um preconceito, mas era uma situação que eu nunca tinha vivido. Olha só. Então, depois daquilo, a minha vida mudou muito, né? Assim, todo semestre tem alunos gays na FEFISO, eu conheci pessoas gays, fiquei amigo de círculos de pessoas gays, frequentei até... Você não se sentia confortável? Era um estranhamento, não era um desconforto, porque desconforto para mim parece pesado, mas era um estranhamento. Era um estranhamento. Por quê? Porque o combate ao pensamento diferente, ele demanda a convivência com o diferente. Né? Tô cansado de pessoas que falam, mas elas não fazem o discurso que elas pregam, né? Então elas falam em nome da diferença, mas vivem uma outra vida, né? Que não tem a diferença dentro da própria vida. Então esse é um dos riscos também da gente, enquanto professor, eu sempre fico tentando olhar para mim também, é uma batalha difícil. Você quer dar uma aula que abre espaço, mas tem ali uma cultura docente, uma história de vida que é autoritária. Então, assim, para você ser um professor que abre espaço para as coisas, e o quanto você abre, você tem que estar o tempo todo se revendo também, né? Mas isso é umas coisas que nós vamos falar melhor nas próximas aulas. Bom, da minha parte era isso. Alguém mais tem algum comentário? Manda, Midori. Tá saindo a voz agora? Tá assim. Tá. Bom, uma coisa que eu queria dizer é que eu tava com muita saudade disso, sabia? E a gente de você, Mi? É uma coisa assim que, em relação à matéria, sobre você entender um pouco a diferença. Acho que há professores e escolas, né?
Acho que dá para definir dessa forma. Que em determinados lugares, se você não tem um professor que não consegue enxergar o aluno, né? Ver aquela pessoa em si, acho que não só em escola, qualquer ambiente. Por exemplo, nesse tempo que eu fiquei no hospital, nessa situação que eu passei, eu conheci muitas mulheres diferentes, né? Em situações, muitas que tiveram partos prematuros, ou às vezes a criança estava na UTI por outras situações. Por exemplo, tinha um bebezinho de 17 dias que estava fazendo hemodiálise. Né? São coisas... Só que você vê seres humanos totalmente diferentes um do outro, e aí você vê o tratamento que as enfermeiras e os médicos tinham com aqueles pais. Né? Tinha aquelas pessoas que não sei por que estavam trabalhando, mas também tem aquelas pessoas que te entendem. Não só isso, teve essa parte do coronavírus, tinha muita gente internada, pessoas com outros problemas que ficavam pelo pátio. E você tem acessibilidade de entender aquele ser humano. Não a vida dele, mas o que ele estava passando naquele momento é muito importante, né? E acho que essa parte de se desenvolver uma criança que tem empatia é muito especial, né? Porque se você não é uma pessoa empática, acho que você não consegue lidar com o ser humano. Acho que é só isso. Muito obrigada, professor. Eu tava com saudade. Eu concordo com a Maria, nós de você, e eu acho que não poderia terminar melhor a aula, viu? Acho que com a sua fala aí a gente encerra, eu não consigo falar melhor o que você falou, tá? Concordo 100%. Tá bom, pessoas? Preciso ir, obrigado pela presença de todos. Obrigada, professor. Gravarei a aula do noturno também na quarta noite, coloco para vocês lá. Tentem assistir, por favor, porque esse diálogo vai continuar. Se quiserem entrar ao vivo na quarta, me peçam um link, combinado? Tá ok. Tchau. Até mais. Obrigada. Bom final de semana. Tchau, professor. Bom final de semana. Para todos nós.